Olá, irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o tema de hoje, eu quero falar sobre a questão do Daniel Filho, tá? Eu acabei de ver um vídeo agora do Daniel Filho, que ele fez agora, falando a respeito da mãe do Grayson. Só que eu esperei o Daniel Filho falar a respeito do que a mãe do Grayson falou. Porque o que a mãe do Grayson falou, amados irmãos, é pura verdade, ok? Que eu vou trazer esse assunto depois. Mas o Daniel Filho, ele tenta de todas as maneiras acobertar o Grayson, apoiar o Grayson. Mas por que o Daniel Filho não falou sobre o assunto de tudo que a mãe do Grayson falou? Por quê? Então vocês têm que abrir seus olhos. Então o Daniel Filho, ele tem uma capacidade, de manipular as histórias, ok? A questão. Ele não está preocupado em ver o outro lado verdadeiro, ok? Então ele não sabe, irmão. Eu fico, o que é isso? O que é isso? Não, irmão. Nós temos que ver os dois lados. E eu vou ficar com o verdadeiro lado, que está mostrando a verdade, né? Porque a mãe do Grayson mostra toda a verdade. E eu fico mais do lado da verdade. Então, o Daniel Filho, ele sabe manipular as histórias. Porque o que eu vejo no canal do Daniel Filho é sempre ele falar do canal, né, do Eric Ribeiro, esses canais aí que somente... Mas ele não fala do outro lado. Então, tá, irmão? Então, antes disso, eu quero aqui mostrar para vocês, tá, meu irmão? Né? Quando nós lemos a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, nós temos que anotar tudo, todos os temas. Porque nós não somos computador, né? Nós não somos computador. Então, você tem que se preparar. Deus, ele dá inteligência para você, então você tem que se preparar. Então eu quero mostrar aqui, ó, meus amados irmãos, eu tenho 1, né, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então aqui eu tenho 7 cadernos, né, que é tipo agenda, caderno, que quando eu li a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, eu anotei todos os capítulos e versículos. E é por isso que todos os temas que eu trago tudo direto da Bíblia, né? Porque eu me preparei para isso. Eu anotei tudo que eu aprendi da Bíblia em caderno. E a Bíblia tem mais a nos revelar. A palavra de Deus se renova, e é muito tremendo, se renova, irmão. Você fica atônico. Peraí, eu não já li o Novo Testamento todo e como eu não vi essa palavra aqui? Então a Bíblia, ela se renova, ok? Então eu quero mostrar para meus irmãos aqui e falar a respeito. Sobre aquele tema da vinda de Cristo, ali é apenas um começo, que eu tenho mais mistério da vinda de Cristo, tá? Então eu fico esperando o que vai dizer esses pregadores aí. Então eu tenho o sábio do Senhor, ele sempre trabalha com estratégia, sempre tem surpresa para trazer. Sobre a questão do dízimo, que eu vou trazer todos os temas do vídeo, do dízimo, para este canal, que eu ainda não trouxe, ok? Todos os temas, só que ali também é apenas um começo, porque eu tenho mais mistério sobre o dízimo, ok? Aí eu fico esperando o que diz aí esses pregadores sobre o dízimo, porque eu tenho mais mistério, ok? Então eu vou trazer e vocês têm que acompanhar. Vocês têm que acompanhar todos os temas da vida de Cristo. O vídeo 1, o 2, o 3, e aí você vai juntar e vai ter a certeza, ok? Bem, assim também a questão do dízimo. Você tem que acompanhar toda a história, né? Todo o mistério. Não é ficar vendo aí pregadores que ficam citando parte de versículo, é Malaquias, é não sei o que, metade. Não. Você tem que conhecer
todo o mistério da vinda, todo o mistério do dízimo. Aí você não terá mais dúvida, tá bom? Então eu vou ler aqui para os irmãos aqui, que são coisas que ainda eu não trouxe, tá? Vou ler aqui, que eu botei aqui sobre questão de dízimo, né? Lucas 11, 42, sobre dízimo. Aqui tem, né? Todo capítulo de temas que eu trago, sempre eu anoto aqui. Quem aceita homens que não fala essas doutrinas se torna cúmplice das suas obras má. Segundo a Epístola João 1:10, né? Se tiver errado lá, né, eu vou confirmar, tá, irmão? Porque eu anoto à noite e eu posso errar capítulo e versículo, ok? Mas essa palavra aqui, ela está na Bíblia, ok? Então veja só, meu irmão. Quem aceita homens que não falam essa doutrina, que é a Bíblia, se torna cúmplice. Então, muitos estão sendo cúmplices de outras doutrinas, que estão falando mal, estão falando ao contrário à Bíblia. Então vocês se tornam cúmplices e não tem como escapar do Senhor. Vocês que estão na igreja dos bodes, dos lobos, que estão apacentando vocês, que estão pregando outro Jesus, que não precisa fazer mais nada. Somente pela fé você vai ser salvo. Vocês, na verdade, serão desprezados pelo Senhor. Que eu vou trazer o tema, que a fé por si só não vai salvar ninguém. Nós dependemos da obra. Mas que obra é essa, irmão Roberto? Eu vou mostrar para vocês o que esses pastores anticristo e pregadores não revelam para vocês. Tá bom, amado irmão? Então tá aqui, irmão. Quero mostrar aqui nessa outra parte aqui, ó. Aqui são tudo que eu anoto, né? Aqui é sobre provérbios, né? Provérbios. Repreenda o sábio e crescerá em conhecimento. Ok? Repreenda o sábio e crescerá em conhecimento. Então, Mauro Coupe Souza, ele fala esse texto aqui, acrescentando, ok? Então, o verdadeiro texto é esse aqui. Provérbios 19, versículo 25. Então, aqui é sobre questão de provérbios. E aqui eu tenho muitas coisas para ser revelada para vocês. Aqui nós temos Alexandre causou mal a Paulo. Então, esse Alexandre que todo mundo fala, é este aqui, ó. É esse aqui, Alexandre, que era cristão. Okay? Então, são muitos assuntos importantes que eu anoto aqui. Paulo diz que, na sua defesa, ninguém foi a seu favor. Todos me abandonaram. Ok, mano? Isso acontece no meio cristão, né? Porque muitos não são a defesa de mim. Porque muitos não me defendem. Porque as pessoas não me seguem. Porque há muitas verdades que eu revelo aqui. Ninguém quer saber da verdade. Não quer saber da verdade. Quer saber de ouvir polêmica do Grayson, ouvir aquelas coisas que o Grayson está fazendo, que está trazendo problema para ele. Prefere mais ouvir as polêmicas, mas a verdade que eu estou trazendo, ninguém gosta, né? E é aquilo que eu falei, amados irmãos, aquilo que eu falei. A Bíblia diz que ninguém vai se chegar para o sábio. E esse sábio não é qualquer um. É um sábio realmente que fala pura verdade. Então eles não vão se chegar, vão se afastar, ok? Então você tem que entender isso aí. Então vamos aqui, ó. Vamos aqui para isso aqui, mas aqui é do Velho Testamento. Estou mostrando para vocês aqui. Aqui é do Velho Testamento. Deus diz que requererá o sangue dos animais. Os filhos de Cã passou a ser poderoso na terra de Gênesis. Então, todo o assunto do Velho Testamento, né? Quando eu falo todo, não é todos, né? É um modo de a gente falar, né? Muitos assuntos de Gênesis eu anotei aqui. E é por isso que o tema, sobre qualquer tema de casamento, sobre a lei, sobre o negócio de divórcio, eu anotei tudo em minha agenda para poder trazer todo o assunto completo, para que vocês não tenham mais dúvida, né? Então, está aqui, mostrando para vocês que quando nós lemos a Bíblia, nós temos que anotar, ok?
para quando você for falar de um tema, você vai pegar a Bíblia. Você vai mostrar a Bíblia para as pessoas. Vai ler a Bíblia mostrando para as pessoas. E dizer o capítulo e versículo, ok? Porque agora os pastores não estão mostrando Bíblia. Assim como o Sandro Bosa, ele vai para o computador e começa a ler a Bíblia. E começa a ler a Bíblia pelo... Deixa eu arrumar aqui para não cair, tá? Que está caindo aqui. Então o pastor Sandro Bosa, ele começa a falar da Bíblia pelo computador. Então vocês têm que ter cuidado, amados irmãos, com essas Bíblias online. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, amado irmão. Porque tem coisas ali que eles começam a falar do computador da Bíblia online que não está na Bíblia. E é um grande perigo. Aí você vai ser julgado. Você vai ser julgado pelos sábios do Senhor, os cristãos, que está falando heresia, né? E é aquilo que eu falei. Se você não se examina a si mesmo, você será julgado. Se você não examinar o que fala, se você não for para a Bíblia para conferir primeiro, para poder trazer o tema, conferir primeiro, você vai ser julgado pelo sábio do Senhor, né? Então é aquilo que eu falei, né? Nós podemos cometer erro de palavras? Podemos sim. Por às vezes nós não ir primeiro para a Bíblia, né? Pegar os assuntos, primeiro conferir a história, e às vezes nós podemos cometer esses erros aí, ok? Mas eu quero dizer para vocês que o próprio erro que a gente cometemos de palavra serve de armadilha. Serve para nós mostrar para os inimigos, para qualquer pessoa, que nós somos pessoas humildes e conscientes em reconhecer o nosso erro. Nós somos sábios que têm conhecimento em reconhecer a nossa ignorância, ok? E não fazer como esses canais aí, que não reconhecem as suas ignorâncias, assim como Mauro Coupe Souza, Chama Viva, né? Não vou dizer todos os nomes aqui, que basta, né? O Sandro Bosa, a ignorância que ele não reconhece. Tá bom, meu irmão? Então tá aí, meu irmão. Então eu esperei o Daniel falar da mãe, sobre o assunto que a mãe do Grayson falou. Mas ele não falou. Ele acoberta para poder proteger e sempre apoiar o Grayson, o Daniel Filho. Agora, se ele falar realmente sobre o que a mãe de Grayson falou, é porque exatamente o Daniel Filho, ele vai ver este vídeo aqui. Então ele, como modo estratégico, para não passar por, sabe? Então ele vai falar da mãe do Grayson, o que a mãe do Grayson falou, ok? Então, os canais trabalham com estratégia, ok? Quando a verdade aparece, aí eles vão falar realmente a verdade. Isso tudo para se sair, né? Sempre para se sair, mas só que fica esperto, tá bom, meu irmão? O que eu quero dizer é o seguinte, que o Daniel Filho, ele tem inteligência, mas não em toda a partes. Ele não tem inteligência em analisar os dois lados, em ser uma pessoa realmente inteligente, né? Ele não tem isso aí, ok? Ele não tem, como eu estou provando e posso provar sobre isso eu posso provar, né? Mas vamos ver o que ele vai falar sobre a respeito desse vídeo que eu estou fazendo aqui, né? E eu quero dizer para o Daniel Filho que não tenha medo não, Daniel, tá? Não tenha medo de citar meu nome. Quando você for falar a respeito do meu assunto, do meu vídeo, não tenha medo. Pode falar meu nome, que eu gosto. Eu fico feliz quando fala meu nome. Não se preocupa não, Daniel Filho. Mas, por favor, fale meu nome. Quando for falar a respeito desse assunto aqui do meu canal, pode falar. Mas caso você não fale, não esqueça que eu sei quando o canal está falando a respeito do meu assunto. Eu conheço muito bem. Por mais que não fale meu nome, por mais que não fale do meu canal, mas eu conheço muito bem, ok, Daniel Filho? Então, é assim como eu falei, né? Eu sempre corrijo o erro, eu sempre repreendo, e é o que eu estou fazendo aqui sobre
o seu canal e sobre outros canais, tá bom? Sempre ensinando o que é verdade e ensinando o verdadeiro evangelho, tá? Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, amém.